Sim, pode sim. Não, calma, vamos avaliar. Seja bem-vindo no nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e nessa tarde eu quero convidar você a dar uma volta, a passear um pouco sobre uma coisa que é muito interessante, é legal de estudar, é legal de poder aprender sobre. Então é nesse sentido que eu quero convidar você a tirar um tempo. É um assunto um pouco mais longo, mas eu garanto para você que vai valer a pena. A sugestão desse assunto partiu de uma conversa que nós tivemos em uma noite muito agradável de conversa e oração na casa de uns irmãos da igreja. Então, quem sugeriu que estivéssemos trazendo esse assunto era Gislaine Azi, esposa do Leandro, pais do, do Guilherme e do Matheus. Muito bem. A ideia é poder responder uma pergunta simples e objetiva, né? O cristão pode, de fato, ficar ou ficar endemoniado, ou existe possessão demoníaca para um cristão, né? A gente precisa ir por partes, né? Esse assunto ele é um pouco complexo, ao mesmo tempo que ele é fascinante. Então, a gente precisa ir por partes, tá? Nós temos uma história contada por Jesus Cristo nos Evangelhos sinóticos, né? Para ilustrar que para expulsar um demônio ou vencer o mal é preciso ou é necessário que alguém ou um poder superior atue, né? O texto bíblico é de Lucas capítulo 11, versículo 21 a 22. O texto diz o seguinte: quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, os seus bens serão, ou melhor, estão em segurança. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus bens, né, ou os despojos. Quando a ideia de despojos aparece é porque houve uma batalha, né? Houve uma guerra, houve uma briga. Onde nós podemos encontrar isso na Bíblia? Né? A gente pode encontrar a mesma analogia em 3 lugares: Lucas, Mateus e Marcos. Né? Quando a gente fala disso em Lucas, o contexto é Jesus respondendo aos que dizem que ele expulsava demônios por Beelzebul. Quando a gente lê isso em Mateus, o foco da passagem é na necessidade de amarrar o homem forte antes de saquear a casa. Já quando a gente lê isso em Marcos, capítulo 3, parece que a ênfase ali, ou a mensagem enfatiza que ninguém pode roubar os bens sem antes dominar o valente. Mas essas 3 passagens estão falando ou estão conduzindo a mesma ideia. Né? O que Jesus quis dizer de fato com isso? Né? Nesta curta parábola, o cenário é o seguinte: existe ali um homem forte, né? Esse homem forte representa de fato um mal, o Satanás, né, que mantinha as pessoas presas. No contexto da passagem, está falando de Israel, seu povo, né? Existe ali também casa, bens, né, que representam pessoas que estavam sob o domínio do mal, né? E existe esse ser que é o homem mais forte, né? É a representação do próprio Jesus, né? Que tem autoridade para subjugar o mal e libertar pessoas. A mensagem central de qualquer uma desses 3 textos que falam disso é a esperança, de fato, né? Por que esperança? Porque o forte, o mais forte, é o vencedor. E por mais forte que os problemas pareçam, existe alguém com autoridade superior para trazer libertação, né? Tá, beleza, mas esse texto é usado muitas vezes para dizer que crentes, né, fiéis a Jesus Cristo podem ser possuídos por demônios. Isso acontece mesmo? Como é que fica essa questão aí, né? Bom, essa é uma questão que gera debates não só agora, há muito tempo, né? E são debates às vezes bem intensos em diferentes vertentes do próprio cristianismo, né? Mas se olharmos de fato para a exegese, né, a exegese do texto, o contexto bíblico geral, né, a conclusão da maioria dos estudiosos, teólogos bíblicos, né,
caminha para o sentido contrário dessa ideia em que o cristão pode ser possuído por demônios. Vamos a uma análise direta do texto, ok? O contexto da parábola ali, o texto de Lucas 11, Mateus 12 e tal, Jesus, ele não está falando de algo, de uma vida espiritual, né, de um seguidor fiel, né? Ele está respondendo aos fariseus que o acusavam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, né? Então, na lógica de Jesus, ele é o mais forte, que chegou para invadir o território do inimigo e libertar os cativos, tá? Vai acompanhando aí, vamos tomando uma água, que é um pouquinho mais longo hoje, mas vamos lá. Existe essa ideia, né, dessa lógica de Jesus e o estado da casa, né? Como assim o estado da casa? Percebe que logo após a parábola, Jesus fala sobre uma casa varrida e ordenada, né? Uma casa que foi limpa e organizada. E essa casa fica vazia. Preste atenção nessa ideia que essa casa fica vazia. Isso está em Lucas 11, 24, 26, né? O perigo ali não é ser um crente, mas sim ser alguém que experimentou uma libertação, seja ela moral, temporária, não sei, mas não foi preenchido pelo Espírito Santo. Então existe uma falsa ideia, uma falsa crença de que quem experimentou um milagre, quem experimentou uma certa libertação, se converte ao cristianismo instantaneamente. Isso é mito, né? E não funciona assim, né? O processo de conversão é muito claro na Bíblia e ele não parte desse caminho, né? Um outro ponto interessante do texto é aquilo que a gente chama de habitação, né? A base teológica contra a possessão de crentes geralmente afirma o conceito de propriedade, né? Por que o conceito de propriedade? Porque existe uma ideia de templo do Espírito, né? A Bíblia afirma que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. A ideia de que um demônio possa tomar posse ou ser dono e controlar o mesmo espaço que é ocupado pelo Espírito de Deus é considerado contraditório, né? É meio estranho essa ideia, parece que não faz sentido, né? Uma outra coisa é que o texto fala de armadura, né? E não só o texto fala de uma armadura, mas também nós entendemos que há uma armadura de Deus. No versículo de Lucas, o homem forte ele é vencido porque alguém mais forte tira a sua armadura. No caso do cristão, a sua armadura de proteção vem de Deus, né? Ou seja, Efésios 6 vai contribuir para esse entendimento, né? E um terceiro ponto nessa análise textual é uma ideia que a gente precisa desenvolver na diferença entre possessão e opressão. Então, para evitar muita confusão, a teologia ela costuma fazer uma distinção importante entre essas duas coisas, né? O que é possessão? Possessão é alguma coisa que é uma ocupação interna, onde a vontade da pessoa é anulada pelo espírito maligno, né? Então, geralmente considerada impossível para quem tem o Espírito Santo. O que é opressão? Opressão, influência, né? São ataques externos para desestabilizar, trazer tentações, opressões, pressões mentais, inclusive, e espirituais, né? E isso sim é considerado possível e algo que o cristão deve resistir, né? Conforme Tiago 4:7. Então dizer que o texto prova, né, que crentes podem ser possuídos é tecnicamente, assim, tipo um erro de interpretação conforme o seu contexto. Jesus estava descrevendo sua própria vitória, né? A sua vitória sobre o mal para libertar o mundo e não criando uma regra que deixa o crente vulnerável, né? Muito pelo contrário, na verdade, né? A parábola serve para mostrar que uma vez que o mais forte, que é Jesus, assume a casa, assume o território, o antigo dono não tem mais autoridade sobre essa pessoa, né? Então, o mesmo, a menos que, claro, o dono da casa rejeite a presença daquele homem que é o mais forte, entende? Então, vamos tentar cruzar
essa ideia, né, com o versículo de João, de 1 João, que afirma que o diabo não pode tocar no crente, né? Fazer esse cruzamento é uma ideia excelente, de uma excelente conexão. Por quê? Para entender se um cristão pode ou não pode ser possuído, o cruzamento entre a parábola do homem forte, de Lucas 11, e a afirmação de João sobre a proteção divina vai trazer uma clareza maior. O versículo ao qual a gente está se referindo agora é 1 João, capítulo 5, versículo 18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, né? A gente precisa entender essa ideia e como essas duas coisas se encaixam, né? Primeira coisa que eu quero trazer é que há uma mudança de dono de casa, né? A parábola do homem forte, Jesus explica que para saquear os bens é preciso vencer e amarrar o dono da casa. Então, antes de Cristo, o homem forte, o mal, né? Ele dominava a casa, que é a vida da pessoa. Na conversão, Jesus, que é aquele que é o mais forte, invade no sentido de que ele vem para vencer, né? Então ele vem para vencer o mal e assume então aquela propriedade. Fazendo a conexão da parábola com o que João falou, se o cristão é nascido de Deus, ele agora pertence a um novo dono, né? Para o diabo tocar ou possuir esse cristão, ele teria que vencer Jesus primeiro. O que a Bíblia diz que é impossível, né? E também tem a ideia do significado do não lhe toca, né? Quando a gente pensa, o que significa não lhe toca? Parece que é a mesma coisa que eu estou tocando, né? Literalmente um esbarrão, né? Então, no grego original, a palavra usada para tocar, em 1 João 5,18, é raptomai. Não significa, então, um esbarrão ou um contato superficial, mas sim significa segurar, como se a gente estivesse agarrando, detendo, ou deter o controle do outro, entende? Então, é como se eu dissesse assim, ó, o diabo não lhe toca, então o diabo não vai deter o controle sobre ti. Sacou? Bom, e tem a ideia daquela que a gente chama de casa ocupada, né? Que é uma segurança, na verdade. Então, o cruzamento dos textos vai mostrar literalmente que o perigo real está em a casa estar vazia. Se uma pessoa experimenta uma melhora de vida ou uma libertação religiosa, mas não é nascida de Deus, ou seja, não tem o Espírito Santo habitando nela, a casa continua disponível para o antigo dono, porém limpa e organizada, mas ainda disponível para o antigo dono. O verdadeiro cristão, ou para o verdadeiro cristão, a casa não está vazia. O mais forte mora lá. O diabo não pode possuir o que já tem um dono invencível. Pensa num carro. Quantos podem dirigir um carro ao mesmo tempo? Né? Tirando os carros da autoescola que tem os pedais adaptados. Mas quantos podem dirigir um carro ao mesmo tempo? Né? Duas pessoas podem dirigir o carro, mas ao mesmo tempo não. Ou seja, para dirigir o carro, para que o carro seja dirigido, é preciso uma pessoa no volante, né? Se o forte não está mais no volante e agora é o mais forte, entende? O invencível não vai sair dali, né? A menos que tu rejeite, que tu o mande embora, né? Então, se cruzarmos essas ideias, a afirmação de que o crente pode ser possuído cai por terra por dois motivos. Jurisdição, né? O diabo não tem mais direito legal, não tem mais legalidade sobre a propriedade comprada por Jesus Cristo. E por causa do poder. 1 João garante que o maligno não consegue agarrar, possuir, controlar quem é gerado por Deus, porque o próprio Deus o guarda. O que pode acontecer, e muitas vezes as pessoas confundem com possessão, é a opressão, né? Que são os ataques externos, desânimos, tentação. Mas o domínio interno da pessoa, né, essa posse, é impedido pela presença do Espírito Santo.
Será que existe algum outro texto que possa nos ajudar a compreender essa ideia além das palavras de João? Podemos dizer que, para fechar bem esse quebra-cabeça teológico e reforçar a segurança do cristão contra essa ideia de possessão, existem pelo menos 3 textos fundamentais que funcionam como peças complementares perfeitas. Elas abordam autoridade, selo e propriedade de habitação. Vamos em partes, tá? Aqui estão elas. Por exemplo, primeiro, Colossenses 1,13 vai falar de uma mudança de reino. Você é tirado de um lugar e colocado em outro, né? Este versículo é o complemento jurídico da parábola do homem forte. Ele explica que o conceito, o que acontece no momento em que Jesus vence o valente e toma os despojos, né? Olha o que o texto fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor, né? Olha esse cruzamento. Se a possessão é um controle de um território, o corpo e a alma da pessoa, né? Paulo afirma que o cristão mudou de jurisdição. Ele já não faz parte mais do reino das trevas. Agora ele faz parte do reino do filho do seu amor, né? Então, o rei, por exemplo, um rei lá, o Satanás, o rei da antiga terra, não pode exercer autoridade legal, ou tomar posse de um súdito que agora pertence a outro reino, no caso, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele não tem legalidade para exercer controle, o que é bem diferente de opressão e influência, né? Segundo texto, né, vai falar do selo de propriedade, então, que é Efésios 1, de 13 a 14. Neste texto, Paulo explica que o maligno não lhe toca, explica por que, na verdade, o maligno não lhe toca, né? Aquilo que a gente viu lá em 1 João, né? Vamos para o texto. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, entende? É uma garantia, né? Então, assim, por que João fala que o maligno não pode tocar? Paulo está explicando por quê. Porque no cristão há um selo que garante a tua propriedade, né? Então, esse selo de propriedade. Na antiguidade, o selo aqui uma mercadoria que era selada, uma carta indicada trazia indicação de quem era o dono de propriedade daquilo, e outra pessoa não podia abrir a carta com selo, a mercadoria com selo daquele reino. Então um reino não podia abrir nada do outro. Na lógica, se o Espírito Santo colocou um selo em você, a casa, né? Você tem uma marca oficial de propriedade divina. Para um demônio possuir um cristão que tem essa marca, ele teria que quebrar o selo do Espírito Santo, do próprio Deus. Você acha que um demônio é capaz de fazer isso? Não é. A Bíblia vai garantir que um dedo de Deus é suficiente. Não existe... a gente é criado muitas vezes para acreditar que existe uma batalha entre o bem e o mal, onde o Senhor está fazendo uma queda de braço com Satanás. Satanás não é páreo. Satanás ele não consegue ser inimigo de Deus, entende? Não é páreo para Deus. O que Satanás quer é outras coisas, ele age de outras formas, mas ele não é páreo para o Senhor, né? Agora vamos para o terceiro texto, né? Que vai fazer uma equação de poder aqui. O que eu quero dizer com equação de poder? Lá vem eu de novo, né? É um versículo mais direto. O que ele fala não traz subjetividade. Então ele é direto no que fala, né? Ele vem para equalizar quem teme de fato alguma possessão. Diz assim o versículo: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Olha esse cruzamento. Lembra que Lucas 11, Jesus fala que o mais forte que vence o homem forte? Então, existe dois homens fortes, um mais forte e o outro forte. O mais forte vence o forte, né? O português fica estranho, né? Mas João confirma que esse mais forte, o Espírito Santo, agora mora dentro de nós, entende? Então é esse que está habitando dentro. Ninguém que é inferior vai conseguir tomar conta. Então é impossível o menor, aquele que está no mundo, expulsar ou dominar o maior que está dentro. Sacou? Faz sentido isso para você? Para mim faz todo sentido, né? Então é impossível o menor expulsar o maior, né? Se nós formos entender conceitualmente, a gente vai perceber o seguinte, que existe um conceito de vitória, né? Jesus vence o dono anterior e limpa a casa. Existe um conceito de proteção, onde o maligno não pode agarrar ou deter mais o crente. Existe um conceito de propriedade, onde o crente tem o selo, o carimbo do dono. O próprio Deus carimba, né? É como se fosse uma marca, né? Existe um conceito de jurisdição. Agora, o crente mudou de país, né? De reino, né? O mal não tem visto onde o crente está, né? No céu. E tem um conceito de superioridade. Quem habita no crente ou quem habita no cristão é invencível. 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 Agora, tem uma coisa importante, tá? Presta atenção. Muitas vezes a confusão ocorre porque os cristãos podem passar por crises emocionais, por traumas, por pecados persistentes não confessados, que dão a impressão de que há ou existe uma força externa que o domina, né? A Bíblia chama isso de obras da carne, tá? E nós, muitas vezes, para não assumir a nossa responsabilidade, a gente prefere dizer que é coisa do inimigo, que é uma ação do inimigo. Mas, às vezes, a nossa própria carne toma espaço ao ponto do diabo tirar vantagem. Mas nós vamos entender isso aí. Então a Bíblia chama isso de obras da carne, né? Isso precisa de cura, disciplina, mas são diferentes de uma posse legal, tá? Da alma por um espírito maligno. Então dizer que o cristão genuíno não pode ser possuído por demônios não anula a ideia de que há um mundo espiritual e há batalhas espirituais reais, certo? O que eu quero dizer com isso? Paulo escreve a 2 Coríntios capítulo 2, de 10 a 12, ele diz o seguinte: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Guarda isso. Perdoei aonde? Em Cristo, por amor a vocês. Por que ele fez isso? Para que Satanás não tire vantagem de nós, pois não ignoramos as tuas intenções. Tá? Então percebe que o apóstolo Paulo está garantindo que existe um inimigo, e esse inimigo é nosso, do cristão. Pedro vai dizer isso. E ele tem intenções, e uma ação minha, né, pode dar a ele vantagens, tá? A brecha, né, que o cristão pode dar é uma ação fora de Jesus Cristo, ou seja, na sua própria carne, na sua própria justiça, e essa carnalidade, sim, permite que o diabo tire vantagem, tá, de nós, nos acusando, agindo, né? Ou seja, o verso termina dizendo para não ignorarmos as intenções de Satanás, que são de matar e mentir, conforme João 8,44. Tá? João 8,44 vai dizer que as intenções do maligno é de matar e mentir. Como mentiroso, Satanás trabalha contra Deus, que é a verdade. Na vida dos incrédulos, a obra do maligno é impedi-los de chegar à fé salvadora em Cristo Jesus.
Agora, na vida dos crentes, a obra do diabo é tentá-los a abandonar a fé ou substituí-la por algo que tenha a aparência de santidade. Sacou? É assim que age Satanás. Então, eu espero, de fato, que nesses 20 e tantos minutos que nós estamos conversando, possa ter tirado as tuas dúvidas. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. E se você gostou, aí compartilha, diz para nós que você gostou, né? Isso vai ajudar a gente a progredir em assuntos que são do seu interesse. Deus te abençoe, fica na paz. Então, até a próxima.